E agora nós vamos falar um pouco a respeito do ano de 2023, quanto às suas concessões, o que se espera para este ano do ponto de vista econômico e financeiro, principalmente no setor do agronegócio. Para falar a respeito deste assunto, eu converso com Bernardo Fabiani, ele que participa ao vivo conosco pela internet. Bernardo, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Um ótimo 2023 para você. E é um ano marcado por expectativas. Nós temos uma mudança de governo importante aqui no Brasil, que muda os alinhamentos, o que no setor do agronegócio, em especial no aspecto financeiro, em relação à taxa de juros, disposição de recursos, nós podemos esperar especificamente para este ano. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite e feliz 2023, que seja muito melhor do que 2022. 2023 vai ser um ano interessante porque a gente tem um governo com uma política fiscal absolutamente distinta do anterior. Então, apesar de a gente ter visto bastante gasto no governo anterior, a gente tinha uma situação de crise de proporções mundiais, e agora, na verdade, a gente tem um governo que vê, na verdade, o gasto estatal como sendo um mecanismo para incentivar o crescimento. Então, independentemente do entendimento de se isso está certo ou errado, isso vai ter algumas consequências, como, por exemplo, aumentar a inflação. A gente teve um comentário do presidente ontem, falando sobre a independência do Banco Central. Isso é uma das grandes inovações que foram trazidas nos últimos anos, e essa mudança ela vai chacoalhar um pouco o mercado. Todas essas políticas, elas de forma geral, vão acabar levando a uma taxa de juros moderadamente maior ou mesmo igual àquela que a gente tem hoje. Então, diferentemente do cenário inicial que a gente esperava, de que a taxa de juros ela fosse diminuir ao longo desse ano, particularmente em 2024, mas um pouco agora em 2023, isso não mais é esperado pelo mercado. Então, a gente espera que a taxa de juros continue nesse patamar de, vamos colocar, entre 13% e 15%. Agora, o desafio para o agro vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Porque, inclusive, foi muito interessante aquilo que o Puga falou. A gente tem outros mecanismos de financiamento para o agronegócio, via mercado de capitais, por exemplo, dos FIAGROS, bateram, felizmente, com a marca de 10 bilhões. E a gente tem um governo que fala sobre ajudar a agricultura. Então, a gente espera que o Plano Safra ele continue vindo forte, mas muito mais dirigido para o pequeno e o médio produtor. O que, assim, faz parte da tese da política agrícola do Brasil já há bastante tempo, que é de dirigir o crédito com recursos controlados para o pequeno produtor, para o médio produtor, com juros realmente significativamente baixos, como, por exemplo, 6%. Bernardo, e dentro dessas expectativas, nós temos a movimentação natural do setor em relação às suas demandas, em relação à sua utilização. Eu lembro que a última pesquisa Fox, o relatório Fox do Banco Central Brasileiro, que consulta os representantes das 100 principais instituições financeiras, ela trazia ali um cenário de uma taxa de juros para esse ano de 2023 na casa de 12,5%. Maior que uma semana antes, mas abaixo do que essa taxa ela existe hoje, né? A nossa taxa Selic. Em relação a essas convenções, como que ela vai ter de reflexo para um plano safra, né? O plano safra ele tem que refletir a taxa de juros vigente, e se vai ser um ano que também de muito cuidado para pegar esse crédito, né, do plano agrícola pecuário brasileiro, mesmo com juros controlados. Eu diria que não vai ser pelo menos eu não esperaria que o produtor tivesse cuidado ao pegar esse crédito subsidiado. Na verdade, assim, nesse cenário de juros elevados que a gente está vendo, ele deveria se preocupar em conseguir garantir o seu espaço nesse crédito, digamos assim, o mais rápido possível. Então, vale lembrar que a taxa de juros de 6% para o Pronaf, por exemplo, foi muito criticada quando foi lançado no Plano Safra anterior. Mas vale comentar também que a taxa de juros lá atrás ela estava significativamente mais baixa. Não me recordo do patamar exato, talvez 4%, quando foi lançado de fato o Plano Safra. Então, só que a gente bateu 13,75. Então, é um cenário brutalmente diferente. Acho que a única provocação que eu faria é que
a taxa de juros do Plano Safra, ela não tem que refletir o cenário da taxa de juros atual somente, mas tem que refletir os próximos 12 meses, a vigência do Plano Safra, porque os recursos disponibilizados para fazer a equalização de juros, eles são limitados. Então, se a taxa de juros, a subsidiada, ela é significativamente mais baixa do que aquela que a gente atinge eventualmente, esses recursos vão ser muito rapidamente consumidos. É o que a gente está vendo agora no cenário atual. Se vocês entrarem no site para poder consultar quanto de linha tem disponível, não quanto de linha tem disponível, mas como que vai indo, vocês vão ver já com um aviso lá do BNDES dizendo que tais linhas já estão suspensas por total comprometimento dos recursos. Então, assim que a gente tiver a disponibilidade do Plano Safra, a recomendação para o produtor é que ele, de fato, vá o mais rápido possível atrás dessas linhas para garantir, porque se a taxa de juros ela for particularmente atraente, é muito mais provável, inclusive, que esse recurso acabe muito mais rápido.